Captei. E falando em área de energia, eu vou até caminhar para esse lado. A nossa base é combustível fóssil, praticamente para tudo hoje. E com o esgotamento disso que está ocorrendo, você acha que quanto tempo para ter uma mudança radical? Porque, por exemplo, eu não sei quanto tempo vai durar a jazida de petróleo. A Arábia Saudita tira um tanto todo dia. E aquele negócio nunca acaba, mas eu sei que eles já estão investindo para acabar Tá. nessa previsão. Perguntas muito difíceis aqui, né? A gente sai de criptomoeda e vamos pro mercado mundial de energia, né? Nossa, Aproveitar. de 0 a 100, assim. São duas coisas, né? Uma coisa a gente tá falando hoje em dia tá se falando muito de carro elétrico, né? Tá uma tendência, né? Então, são duas coisas que a gente precisa diferenciar. Se a gente for voltar para a parte só de combustíveis, né? A gente está falando somente de veículos e tudo mais. Aí é uma pergunta sua que tende a ter até umas dificuldades da resposta. Vamos lá. Eu vou te perguntar, já que a gente fala muito sobre veículos elétricos. Aqui em Poços, por exemplo, a gente tem uma estação de recarga. O que você acha do veículo elétrico? Você acha que pega? Eu acho que sim, mas não tão próximo igual algumas empresas desejam. No Brasil? No Brasil. Porque, por exemplo, você tem a questão da bateria não ser barata quando ela esgotar. O problema de não ter posto para recarregar em todo lugar. Então, uma viagem de 500 quilômetros, você roda 300 e os outros 200. Deus me ajude. Isso é um problema, né? A gente tá falando, a gente não tem, o país nosso é continental e a gente ter estação de recarga pode ser um problema aí a longo prazo. Mas se a gente olhar no mundo, assim, como um todo, mudamos totalmente de tema. Mas se a gente olhar no mundo, a gente vê ali que Noruega, por exemplo, acho que tem até 2030 para implementar tudo elétrico. 100%? 100%. É um planejamento. Os carros produzidos. Ainda vai continuar existindo os carros que foram produzidos antes disso. Ou vão trocar todos os carros? Até 2030 é o planejamento para ser 100%. Não acredito... É o que a gente tem na literatura, né? É o que a gente... Pode ser que a operacionalização não seja tão clara ou precisa. Isso. E se a gente olha, por exemplo, no cotidiano, na Europa, ainda a gente vê... por exemplo, eu posso falar mais da Áustria e da Alemanha, tá? Por exemplo, na Áustria, a gente tem estação de recarga em todos os lugares, tem supermercado, tem em todos os lugares, mas não é tão cedo ainda que a gente vai falar em 100% elétrico. Ainda se vende, ainda se comercializa carros com combustíveis. Lá é muito diesel, né? Então, a gente vê ainda a comercialização disso. Existem, se a gente for falar de energia, a gente vai falar de várias formas, né? A gente tem os combustíveis, a gente tem o cenário de energia elétrica também, a gente tem o cenário de energia como um todo, né? Então, cada seu cenário a gente divide de certa forma. E aí a gente, quando vai falar de energia também, quando a gente vai falar de combustíveis fósseis e de energia e da parte renovável, a gente associa também o que a gente tem na COP26, né? Que é uma tendência de como os países vão se relacionar com a parte de tentar deixar mais sustentável o mundo, né? Então, são vários... Você entrou num tema que a gente vai dividir aí em várias questões. Eu não tenho resposta para isso, tá? Mas se a gente analisar a ideia da COP26, a gente tem que cada país está contribuindo de sua forma, em sua porcentagem, para alcançar a parte da sustentabilidade e se tornar cada vez... menos dependente de combustíveis fósseis, tá? Mas a gente tem que olhar um panorama geral, assim, nós saímos de... são vários fatores que a gente tem que olhar quando a gente está falando de energia, né? No Brasil, por exemplo, se a gente falar como energia como um todo, de matriz elétrica, a gente está falando de 90% é renovável, né? A gente está falando a gente utiliza muito hidrelétrica, a gente agora tem uma subida agora de fotovoltaica, né? A gente tem uma tendência da eólica, né?
tem toda a biomassa que também é utilizada. Então, é um tópico bastante que a gente pode acrescentar muito aí, se a gente for discutir. Ajudei. Sim. Sim. Tô ajudando. Não, mas você sabe por quê? Eu falei de várias coisas ao mesmo tempo. Por que eu te Mas perguntei essa que é a isso? intenção. É porque eu vejo, na minha opinião minha, um marketing muito grande das montadoras do que é possível se acontecer num prazo que eles falam e que eles vendem. Porque é tipo assim, vamos supor, 2025, uma frota, tipo, metade dos Estados Unidos seria elétrico, o que é impossível, teoricamente falando, eu acho. Mas era uma coisa que eu observei, daqueles que a gente sempre fala, o marketing e o que é possível. Porque eu também vejo que ainda vai muito tempo combustível fóssil. Eu tive um projeto aprovado pela CEMIG de fazer a parte foi aprovado, é público, né? Não deu sequência, mas foi público, da gente desenvolver a parte de mobilidade elétrica até BH. Né? No final não deu certo, por N motivos, enfim. Mas uma das... foi a gente, foi a UFMG também, teve um outro projeto, e a Fiat também teve um outro projeto aprovado nesse bolo todo. Era uma coisa bem grande. O nosso era o menorzinho de todos. E aí se discutiu muito, a gente teve lá na ANEEL, né, e tinham várias universidades, vários colegas, e se discutiu muito qual que seria a tendência no Brasil se a gente olhasse o elétrico, né. Assim, a gente não vai largar eu tô falando do que foi discutido, tá? Eu não tô falando do panorama nacional, porque senão quem escuta fala assim, quem que é ela falando? É uma discussão ali no tete-a-tete, no dia a dia. Mas a tendência que dessa discussão é um carro elétrico, veículo elétrico e álcool, né? Pra gente não abandonar o álcool, do que a gente já tem no país, e ao mesmo tempo tentar utilizar esse híbrido, né? A gente pode falar desse híbrido. Então, foi o que foi discutido, que foi bem falado ali naquele momento. Seria por causa de emprego ou não? A gente já fala do... Emprego, fala do emprego das pessoas que trabalham com isso diretamente. Ou seria porque é mais limpo? Eu apostaria na indústria, que já é muito grande. Quando foi desenvolvido, né? Quando a gente teve lá atrás o desenvolvimento de não sei se você lembra de carro só a álcool, tinha aquele Gol só a álcool, né? Nossa, meu pai tinha o Rei só a álcool. Que não pegava no inverno. Quando isso foi desenvolvido... todo dia. É verdade. Mas foi uma intenção, sim, de desenvolver o país naquela linha econômica, né? E tirar isso hoje é muito complicado. Você não tira isso, né? Da mesma forma que você não vai tirar o petróleo desse jeito, você não tira, né? Então, o que foi a discussão a longo prazo no futuro, talvez seria, isso eu tô falando mais uma vez e repito, foi uma discussão ali de grupos, de pesquisa, de professores, o pessoal da indústria, que talvez seria um caminho para o Brasil da gente trabalhar com carro elétrico e um carro híbrido, né? Com álcool, né? Eu vejo o carro híbrido mais forte do que o 100% elétrico. Porque eu acho que para mim é a melhor maneira de transição. Por opinião de leigo, falando isso. E ainda, principalmente aqui na América Latina, tem o GNV, que está ainda em muitos lugares em processo de implementação. Né? Então, assim, vai morrer na praia o negócio. Então, aí tem que entrar um pouquinho também do nosso país e das condições tributárias, né? Por exemplo, por que você vai comprar um carro 100% elétrico hoje? Qual é a pergunta? Se você for comprar um carro mais barato de mercado, você vai pagar uns 160, 180 mil? Talvez um pequenininho, eu não sei mais, tá? Tô desatualizada. Faz 2 anos isso. Um ano e meio, 2 anos. O carro mais barato da época era 150 mil, um pequeno, né? Por que você vai gastar 150 mil num carro elétrico? Né? Você tem uma isenção de imposto que você pode ali, enfim, adquirir aquele carro e tornar aquilo viável? A gente não tem, né? Aí vai por estados, né?
Pois é, então assim, tem muito questionamento, né? Mas aqui o posto de Poste Caldas, a recarga elétrica é gratuita, né? É uma questão, né? assim, É uma questão, né? Tem que ver quanto tempo também demora pra fazer recarga elétrica aqui. Não sei Aí se depende. rápido. Depende do Depende, carro. tem 30 minutos. Ali é recarga rápida. Então você consegue ali de 15 a 30 minutos, você consegue recarregar até 2 horas. Na tua casa, se for colocar um mini, recarga não rápida, né? Uma recarga lenta, aí pode variar de 5 a 6 horas. Aí você deixaria teu carro Dormindo, digamos dormindo para abastecer. Existe também um estudo. Aí, gente, se eu começar, não vou parar mais. Não se preocupe. Mas existe estudos também de você utilizar a própria bateria do teu carro para carregar a sua casa também, né? Então tem uma outra linha. Você carrega seu carro via solar, você tem a energia solar, você faz a alimentação do seu carro, né? E depois você tem a sua bateria alimentada, você pode jogar na sua casa, aí você fecha o ciclo também. Já mudei de assunto de novo, né? Mas a pergunta é, será que compensa carro elétrico? Será que é viável financeiramente? Você vai gastar aí 250 mil, 300 mil. Eu acho que um SUV, mais ou menos, sai 250, 300 mil. Você vai gastar? Compensa? Né? Só se tiver uma pegada ambiental muito forte, talvez. Mas do contrário, são as mínimas pessoas que têm a pegada e o dinheiro. Não, hoje nem o carro popular é mais popular. Por isso que tá. Pois é, e tem muita gente que faz aquele cálculo, né? Eu vou pagar tanto nesse carro. Eu vou comprar um carro a diesel. Tá, eu vou comprar um carro a diesel ou vou comprar um carro a gasolina? A diferença de um para o outro é tanto. Então, eu vou rodar esse tempo para bancar o meu carro a diesel? Então, tem muito esse cálculo que o pessoal faz, né? Então, acredito que também tem esse cálculo para outro tipo de automóvel, né? Será que vai compensar isso financeiramente? Se eu tenho IPVA, se eu tenho os impostos para pagar, o meu seguro vai ser barato o suficiente em comparação com outro carro. Então, você vai aumentando o custo do orçamento. Se você né? analisar também, o carro elétrico, a opinião minha, lógico que sim, ele também, você anda com uma, entre aspas, bomba no assoalho, né? Porque a quantidade de material explosivo que vai na bateria pode ocorrer. Então, tem isso também. Eu falo recentemente, eu esqueço que eu fiquei fechado 2 anos dentro de casa, por causa da pandemia, né? Eu tive na Áustria, final de 2019. Aí tava conversando lá, enfim, gente, tudo que eu converso aqui é conversas informais, né? E era uma das preocupações eram, né? Se uma bateria pega fogo, como é que se apaga, né? Então, isso era uma das preocupações, principalmente você morando em prédios, assim, né? Mas aí porque são várias preocupações que elas existem, porque por mais seguro que seja, quando você começa a produzir em massa, há a chance de 0,000000% de dar falha ou dar errado. Entendi. E esse caso, como é que funcionaria? Que é o grande ponto, né? Porque todo mundo fala assim, mas se eu vou produzir 100 mil baterias e todas vão dar certo, mas uma talvez dê errada na produção em massa. Se a gente olhar, independente de carro elétrico, ele olhar qualquer produto... Exato. Independente se a gente for por essa linha, existe sim uma porcentagem, né? Sempre vai existir. Sempre vai existir. E algo novo, que a gente não sabe ainda como vai lidar com tudo isso. Com os custos de manutenção. Eu acho que para... explosão. Não, eu acho que o carro elétrico, para pegar, assim, eu acho que o governo... O governo tem um programa, chama Rota 2030. Nunca ouvi falar. Acho que nem tão divulgado, um investimento nessa área, assim, tá, é um investimento na área. Existe um programa para isso, Governo 2030, Rota 2030. Acho que tem que ser Rota 2080. Não, 2030, para incentivar o desenvolvimento. O 30 não é o ano? Não? E assim, é muito dinheiro, sabe? E todas as temáticas hoje do MCTI, do governo como em si, você vê temáticas para essa linha, como é que vai ser o desenvolvimento disso. Então, o governo não está parado, pelo menos ao meu ver, com relação ao tema, né? Só que não adianta nada a gente investir, aí a opinião Isabela, não adianta nada a gente investir milhares, mas ao mesmo tempo tem que vir a balança dos impostos, né? Então, assim, como é que nós vamos incentivar
a utilização. Né? Então, assim, vai ter uma redução de PVA? Vai ter uma redução de algum outro imposto que faça eu adquirir? Por exemplo, na Europa, se eu compro um elétrico, eu tenho uma redução de imposto. Então, vale a pena. Você faz o cálculo. Será que o governo vai por essa temática também? Então, tem que ter... Não é só dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, né? Tem que vir por trás para ter a sustentabilidade. Então, mas depois vocês procuram saber... Nesse lado tá um pouco mais devagar, digamos assim. O governo está com poucas iniciativas tributárias ou de isenções tributárias nesse aspecto. Sim. Até hoje a gente não teve a reforma tributária que todos falam, né? A gente não tem isso. A gente pega muita coisa, né? A gente não para de falar, né? Só falta uma cerveja aqui e pronto, né? Mas até hoje a gente não teve, né? Sim. Até hoje a gente não... E a reforma tributária não vai ser esse ano, garanto para vocês. Até hoje a gente não teve nada... Assim, a gente tem o apaga-incêndio, né? Mas a gente não tem nada estrutural. E aí a gente pode entrar em vários contextos, assim. Será que pode ir. Ciro, eu ia vir falar de startup. Não, porque eu aproveitei o gancho da energia, sabe por Perdão. quê? Porque energia e criptomoeda andam juntos. Aí eu falei assim, É verdade. por isso que eu peguei o gancho, mas a startup, eu vou entrar na startup agora. Só vou perguntar isso então. Será que o governo também não está agindo assim? Porque, infelizmente, no Brasil a gente tem a metodologia ou o pensamento de que a gente não consegue investir suficientemente para disputar a ponta das tecnologias com os países desenvolvidos. Então, por exemplo, a Noruega deve estar investindo muito dinheiro em desenvolvimento, tecnologia, carro, tudo. A Tesla está desenvolvendo. Aí o Brasil fala assim, vou investir 500 milhões. Mas 500 milhões no universo de 100 bilhões é nada. Então, será que não há essa pouco de má vontade governamental de desenvolver realmente o negócio? Tá esperando o resto desenvolver e aí ele meio que vê para onde vai? É uma pergunta muito difícil de ser respondida. Nossa, entra em vários contextos, assim. Eu tô tentando te dar uma resposta... Não precisa ser precisa, não se preocupe. Uma resposta pequena, né? Vou tentar dar uma resposta Eu não objetiva de consigo, meia né? A gente tem uma carência no país, né? De pesquisa e desenvolvimento. Isso é notório. Sim. Né? A gente tem, assim... da própria aproximação da universidade com a indústria... É uma coisa que diferentemente de países de primeiro mundo e é desenvolvido, aqui nós estamos desenvolvendo. Ao olhar de alguns isso é ruim, ao olhar de outros isso é muito bom, né? Acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Então, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento no país, eu acho que a gente ainda está caminhando. E aí eu te faço uma pergunta, assim, o que nós temos de tecnologia conhecida mundialmente que nós vendemos? Que eu saiba, pouca coisa. Talvez Eu ia falar petróleo. só no setor de energia, de Petróleo, Petrobras. águas profundas, algumas coisas assim. Mas É a que mais tem patente, eu acho. E a Embraer, a gente pode citar ela também. também. Então, assim, é muito pouco, né? Assim, claro que tem outros exemplos. Sim. Claro que estão outros exemplos destacados. destaque. Mas vamos usar só esses dois exemplos, né? Sim. É muito pouco, né? Para um país de 215 milhões, continental e de várias áreas, né? Eu acho que entra um pouquinho na tua pergunta, né? Em comparação com os países de primeiro mundo, o que nós temos para oferecer? Né? Então, eu acho que a gente caminha, acredito eu, tá? Não sou, isso é opinião e todas as opiniões são questionáveis. Eu acho que a gente caminha e tem muito para caminhar ainda. Então, quando fala de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, temos muito que trabalhar. E a gente tem que ter fechar o ciclo mesmo, né? A gente tem que ter... nós já temos universidades públicas muito boas, nós temos pessoal, tanto públicas quanto privadas, nós temos universidades muito boas, nós temos técnicos muito bons, né? Então, nós temos que fornecer
mão de obra qualificada para que as indústrias possam desenvolver, mas ao mesmo tempo a gente também precisa, e eu estou falando governo, nós também precisamos dar estrutura para que isso feche, né? Não pode ser só um lado puxando. E muitas vezes a gente só vê um lado puxando, né? Então não dá, né? Não tem como fechar, não tem como ter um equilíbrio, né?